Estamos de volta com a segunda parte do Panorama, que fala hoje sobre os preparativos para o período das chuvas. Aqui em nosso estúdio, o superintendente administrativo da Defesa Civil, Major Edilan Arruda, e o meteorologista Lisandro Gemiak, coordenador do 5º Distrito de Meteorologia. Bom, Major Edilan, uma das coisas que foi muito colocada no passado, quando a gente falou aqui um pouco do período das chuvas, é a questão das defesas civis municipais, que muitas vezes tinham as suas equipes trocadas por causa da troca dos governos, do governo municipal, que isso era um pouco, vamos dizer assim, desfeito para se fazer de novo. Para esse ano a situação mudou, quer dizer, hoje os municípios estão mais conscientes da importância disso, teremos aí equipes mais bem montadas. Qual que é a expectativa para esse ano agora? Olha, esse ano, depois das eleições passadas, nós tivemos várias cidades com mudanças quase que completas, né, em termos de defesa civil. Por isso, nós da Defesa Civil potencializamos as nossas escolas, a nossa escola, no sentido de capacitar essas novas pessoas. Algumas cidades que já têm um histórico de problemas com desastre, eles fizeram uma transição democrática da equipe. Alguns manteram a equipe da Defesa Civil, trocando às vezes só o coordenador, e outros até fizeram com que aquela pessoa que entrasse participasse de um período naquela transição. Então essas cidades vão estar mais preparadas. Nós estamos um pouco preocupados porque várias trocaram por completo e nem olharam para trás. Mas com isso nós estamos com a nossa escola com uma média por ano de 40 cursos por ano, dando uma média de cerca de 300 municípios treinados, exatamente para que essas pessoas começassem, desde janeiro, fevereiro, começar algumas ações na época de resposta e até aí nesse período fazendo algumas ações de preparação, dando continuidade. Então essa foi uma preocupação nossa, nós colocamos isso para os municípios e conseguimos fazer essa capacitação. Podemos não ter toda uma preparação como deveria ser, que vai ser daqui a alguns anos, mas com certeza o que nós ficamos satisfeitos é que a matéria Defesa Civil entrou na pauta dos prefeitos, coisa que nós não tínhamos antes. Era necessário que tivesse aí 2, 3 desastres em 2 períodos para o prefeito se alertar da importância de uma defesa civil. Então isso já está na pauta dos prefeitos, já está na pauta dos deputados que fazem com que suas bases dos prefeitos peçam para que eles também preocupem com a defesa civil. Então esse apoio dos nossos deputados, como foi da Comissão de Enchente, foi importantíssima para uma divulgação de defesa civil. Enfim, toda essa estratégia está sendo feita. Por quê? Uma boa defesa civil do município, nós temos boas ações de prevenção, naquela dificuldade de prevenir, tirando as pessoas de área de risco, você tem uma boa ação de preparação, preparar aquela comunidade a conviver com risco para sair no momento certo, e uma boa resposta, ou seja, o prefeito e o sistema municipal de defesa civil não tomam um susto com o desastre e não sabem o que fazer. Não, eles já estão preparados para dar aquela primeira resposta. Perfeito. Elisandro, uma outra novidade que surgiu no final do ano passado é o chamado radar meteorológico, né, que a CEMIG e o sistema coordenam ali. É importante ter um radar que possa verificar a situação do estado como um todo? Na verdade, todos os sistemas de monitoramento são importantes para se manter a qualidade dos dados. Porque quando o meteorologista vai fazer a previsão do tempo, ele precisa ter uma qualidade dos dados boa para que a previsão saia boa. Então, a importância do radar é que ele pega fenômenos locais, que normalmente as estações meteorológicas que são localizadas em torno de 100 a 100 quilômetros, elas não conseguem pegar. Então, o radar ele consegue pegar esses fenômenos locais. Tanto é que acredito eu que a Defesa Civil vai usar muito esse ano para monitorar exatamente esses fenômenos locais. Isso, pode pegar chuva por bairro, pode ver onde é que uma nuvem específica está desenvolvendo, coisa que as estações meteorológicas têm dificuldade. A não ser que seja um caso, como eu te falei, de grande escala, né, que venha organizado, aí a gente pode generalizar a previsão. Mas assim, em termos locais, por bairro, ou por cidade, por município, aí fica por conta o radar vai dar maiores detalhes. Então você pode na verdade, o sistema de meteorologia ele é muito complexo. Ele tem uma rede de estações que dá suporte à previsão de grande escala. E o ideal é ter esses instrumentos, como o radar meteorológico, para ter a previsão de pequena escala, que também é importante. Por exemplo, 2 horas podem evitar muitos desastres. E nós temos utilizado muito o radar, ou seja,
principalmente essa parceria de mostrar para os municípios a importância da Defesa Civil buscar as informações de grande escala, para que eles também se possam preparar, e buscar informações diretamente com o radar a partir da previsão, porque o nosso radar tem cerca de 100 a 100 quilômetros num raio de ação dele. Então isso ajuda muito, porque é exatamente essa região que já tem esse histórico, conforme nós vimos aí de tempestades. Então o município que está bem preparado, ele busca essas informações macro, como também essas informações diretas com o radar, para que ele possa tomar as primeiras atitudes. E são essas primeiras atitudes que a gente evita mortes. Podemos ter danos materiais, isso é normal, mas evitando mortes é o básico que a gente trabalha em termos de defesa civil. Perfeito. Bom, já falando então de como evitar e de como prevenir esses problemas e essas mortes, a aproximação do período chuvoso, é bom ficar atento para essas providências que a gente está falando aqui, que devem ser tomadas mesmo antes da chuva chegar. Veja algumas. Cuide bem do lixo doméstico. Não jogue lixo nas ruas, encostas e rios. Limpe calhas, telhados e evite goteiras. Se o seu bairro ou cidade corre perigo de alagamento, levante móveis e eletrodomésticos e os deixe fora do alcance da água e da lama. Se vai chover, desligue aparelhos elétricos e eletrônicos, feche a válvula de gás e o registro de entrada de água. E caso more em área com risco de deslizamentos, procure abrigo em lugares altos e secos. Bom, isso aí antes da chuva chegar, né, a gente tem que ficar um pouco atento. Eu queria te perguntar, Lisandro, em relação, por exemplo, aos fenômenos mais mundiais, fala-se muito aquecimento global, degelo, uma série de coisas. Isso já está afetando, quer dizer, ano a ano, a gente pegando aí as perspectivas históricas em relação a a intensidade das chuvas, a previsibilidade das chuvas, porque ali a gente viu um pouquinho nas dicas, muitas ações humanas que colaboram para um alagamento maior, para enchente maior. Essa questão também do comportamento humano como um todo está colaborando para que as chuvas sejam mais fortes, que seja mais complicado? Ainda há um grande conflito entre os cientistas, não há um consenso científico em torno disso. Quer dizer, a grande discussão é se o aquecimento global é provocado pelas ações humanas ou se ele é um fenômeno natural. Então ainda não tem essa resposta. Ainda não tem essa resposta, mas há muitos estudos que dão indícios de que as tempestades estão se intensificando, principalmente nas áreas mais urbanas, porque as áreas mais urbanas elas tendem a absorver mais calor, formar as chamadas ilhas de calor. E calor, se chegar um sistema que tenha muita umidade, com calor não tem jeito. Não Subiu, dá certo, a água vai descer. Vai descer, Então, não tem uma resposta certa ainda para te dizer se o aquecimento global está contribuindo com isso. Mas eu acho que pensando a curto prazo, é melhor a pessoa tentar monitorar a situação da sua cidade e tentar ver se há previsão, se há informação disponível para que ela possa se prevenir localmente. Esses fenômenos globais ainda são uma incógnita. Pouco misterioso. Então é preferível cada um fazer o seu dever de casa e é mais garantido. Eu acho que o grande benefício dessa discussão toda do aquecimento global é para as pessoas em geral terem consciência de que fazer as coisas de modo mais econômico, de modo mais ecológico, vai ser bom para todo mundo, independente de o aquecimento global. Se vai chover, se não vai, se aquecer. Se o rio ficar mais limpo, vai ser bom para todo mundo. Se tiver menos carro na rua, vai ser bom para todo mundo. Né? Então, mas assim, em termos locais, eu acho que é fundamental o monitoramento da situação, né? Perfeito. Bom, aqui a gente queria mostrar também que durante a ocorrência das chuvas e depois que ela acontece, também são necessários alguns cuidados para prevenir acidentes e mortes. Veja só. Evite contato com água de enxurrada e lama. Ela pode estar contaminada e transmitir doenças como hepatite e leptospirose. Beba apenas água tratada. Não ande descalço nas ruas alagadas. Evite caminhar em áreas desconhecidas. Alagamentos escondem bueiros abertos e buracos. Dirija devagar, sempre mantendo boa distância do carro da frente. E evite transpor pontes inundadas. E nunca atravesse ruas alagadas.
seja de carro ou bicicleta. A força da água pode arrastá-lo. Bom, com essas dicas aí, eu acho que agora não é possível, né, Major Odilon? As pessoas já estão mais ou menos sabendo, prevenidas, para a gente tentar evitar aí o máximo. Exatamente. É a percepção do risco. As pessoas que moram perto de rios e córregos têm que entender que a possibilidade de ter esse transbordamento e a casa ser afetada é grande, então tem que estar monitorando. Aquelas pessoas que moram em área de risco de deslizamento, tem que ter alguém sempre olhando movimentos, possíveis movimentos de terra, porque pode acontecer o deslizamento, e tentar sempre dormir nos primeiros cômodos para dar tempo de sair, porque nós temos estatística que mostra que as mortes acontecem sempre aquelas pessoas que estão dormindo no último cômodo, e aí são as primeiras a ser afetadas. E todas as cidades sabem onde tem um histórico dessa enxurrada dentro da cidade. Então começou a chover forte, a gente que já sabe aqueles locais que possivelmente pode não ter um bom escoamento da água, evite essas ruas e não tente passar, porque aí com certeza a gente vai diminuir o número de mortes que, por causa dessas dicas, é que tem acontecido no estado, que podem ser evitadas. Claro, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Obrigado. Agradecer ao nosso espectador, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.